Pode até baixar um pouquinho aí. Para mim está alto. Amém? Amém ou não amém? Martinho. Vamos abrir a palavra, irmãos. Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Esqueci o óculos, né? Não precisa não. O Marcos não me ajuda. Entrando em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, desce depressa. Disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém? Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Te bendizemos porque tu tens nos ensinado, Senhor, a andar segundo a tua vontade. E a tua palavra, Senhor, ela é muito clara, pois quando a tua presença, Senhor, se coloca aonde nós estamos, nós não conseguimos mais ficar da mesma forma, Senhor. Então, nessa noite, Pai, nós te pedimos que tu venha falar a cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Não porque eu estou pregando, Senhor, mas porque o poder vem de ti e, Senhor, o único que é capaz de resolver, transformar as nossas vidas, és tu, Senhor. Espírito Santo, nos convence e fala conosco nessa noite. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra-chave de hoje, né? É sobre restituição. E é engraçado que eu fiz questão de tocar esse louvor, restitui. E a gente fica aqui, né, tocando. E ao mesmo tempo que a gente toca, a gente vê a reação da igreja, né? E quando toca esse louvor, restitui, né, a igreja restitui, não é? E é engraçado que o Senhor me fez lembrar desse texto. E se você parar para pensar na vida de Zaqueu, ele não teve restituição. Ele devolveu, né? A palavra de Deus diz que naquela época, um cobrador de impostos era considerado um mau caráter pela sociedade. E uma vez eu estava pregando essa palavra, e eu trabalhava em São José do Vale do Rio Preto como fiscal de tributos. Deus é bom, né? Aí ele falou assim para mim, olha para você. Irmãos, eu não cobrava o imposto diretamente das pessoas. Eu não fazia o que Zaqueu fazia. Mas por que Jesus quis falar comigo daquela forma? Porque ele disse para mim assim, olha para você. Porque muitas vezes
a gente faz uma análise errada de nós mesmos. A gente faz uma análise de nós como sendo os melhores crentes da face da terra. E a gente não pensa que as pessoas estão nos observando. Elas estão analisando você o tempo todo. E eu vou falar uma coisa aqui que parece ser difícil de ouvir, mas eu acredito que vai servir para cada um de nós que está aqui nessa noite. Sabe por que essa igreja ainda não está cheia? Porque as pessoas estão observando cada um de nós. É duro, né? Porque elas não viram ainda, talvez em nós, a mesma atitude que Zaqueu teve quando enxergou Jesus. E eu pergunto uma coisa para vocês. Zaqueu, ele só teve curiosidade de ver quem era Jesus. A pergunta é, Jesus pregou alguma coisa para ele? Jesus só estava passando. Ele não estava pregando. Como que aquele homem foi transformado no seu interior de tal forma que ele resolve, só pelo simples fato de olhar Jesus passar na frente dele, ele resolve restituir todas aquelas pessoas que ele defraudou. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença de Jesus, ela transforma. A presença de Jesus, ela causa um impacto que Jesus não precisa nem abrir a boca. Mas ele transforma de tal forma que a pessoa, só pelo simples fato de ter um contato com Jesus, simples que seja, ele não aguenta mais ser a mesma pessoa que ele é. Vou falar de novo. As pessoas estão nos observando. Qual é o impacto que Jesus tem feito na sua vida, ao ponto de você restituir às pessoas aquilo que elas perderam? Para pensar nessa pergunta hoje. Porque restituição, eu fui ver no dicionário, né? Agora é Google. Restituição está assim: devolução de algo a quem realmente pertence. Compensar de forma justa o que foi perdido. Aquele homem, ele estava numa situação que ele achava que aquilo que ele tinha feito era tranquilo. Porque ele tirou o dinheiro daquelas pessoas, ele cobrou a mais talvez daquelas pessoas, mas para ele, ele era autoridade. Ele estava dentro da função dele. Ele tinha o direito de fazer aquilo. Muitas vezes, irmãos, Jesus, ele quer nos transformar. Ele quer até nos restituir alguma coisa. Mas sabe por que às vezes ele não restitui? Porque nós achamos que estamos certos. Nós achamos que não tem nada de errado em nós. Eu estou falando desse jeito porque só tem igreja aqui hoje. E é por isso que você está ouvindo isso hoje. Se nós queremos ser restituídos de forma plena pelo Senhor, nós precisamos mudar nossa atitude. Aquele homem era um homem arrogante e orgulhoso, que ele achava que ele podia fazer qualquer coisa, que ele achava que ele podia exercer ou impor a sua vontade àquelas pessoas, e aquilo estava tudo certo. Ele não se importava com o sentimento dos outros, ele não se importava com o que os outros estavam sentindo. E muitas vezes é assim que nós nos portamos. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu já ouvi pessoas falando de nós, e me dá uma tristeza quando eu constato que é verdade o que eles estão falando. É muito triste isso, porque isso não é ser cristão. Vir aqui à igreja não vai te restituir nada.
vir aqui assistir uma palavra, não vai te restituir nada. O que vai te restituir é quando você realmente resolver mudar de vida. Mudar de vida. Jesus constantemente pregava para aquelas pessoas. E aonde Jesus pregava aconteciam milagres, pessoas eram curadas, transformadas. Mas o que vai realmente transformar a sua vida não é uma cura física. Não é algo físico no seu corpo. O que vai transformar a sua vida é a transformação da minha alma. A cura da minha alma. A transformação do seu eu interior. É esse que realmente importa para Deus. E uma vez eu senti isso muito assim forte, quando eu soube que o mestre André, pastor André, estava doente. E assim, durante algum tempo ele ainda ficou bem, ele foi perdendo os movimentos aos poucos, né? E teve um momento que ele perdeu. Mas qual é o relacionamento que ele tinha com Jesus? Nenhum. Às vezes, irmãos, muitas vezes nós corremos atrás da graça, da maravilha, do milagre. Mas Jesus não está interessado em só fazer um milagre em você. Ele está interessado em transformar o seu interior. Porque ele diz lá em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele está interessado em que você seja transformado aqui. Não é aqui, no corpo. É na mente. Porque se você transforma a sua mente e se transforma na mente de Cristo, né, nós estudamos hoje de manhã de novo falando sobre a mente. Se a minha mente é levada cativa, os meus pensamentos são levados cativos a Cristo, eu paro de pensar nas coisas dessa terra. E as coisas dessa terra param de ter importância para mim. E aí aquele versículo que está lá, diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, em outra versão, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é agradar a Deus. Não é bajular a Deus, não é chegar e, Senhor, como Tu é lindo. Isso também é legal, mas não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo assim, agrada-te de quem eu sou. O Senhor está dizendo, você precisa se agradar de quem eu sou, daquilo que eu tenho feito na sua vida, mesmo que aparentemente pareça uma secura. Mesmo que aparentemente pareça um tempo que não tem solução, que não tem fim. Não tem época que você passa na tua vida assim? Seca. Você está passando pelo deserto e não vê nada de água. Só areia. É só vento. É só tormento. Mas Jesus está dizendo assim, deleita-te. Porque essa palavra, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, ela serve para tanto no tempo bom, quanto no tempo ruim. Agrada-te, deleita-te, contemple, tenha contentamento de quem Deus é, e não daquilo que Ele pode te dar. Às vezes, Ele vai nos fazer passar por desertos, por anos, até eu entender qual é o recado de Deus. Misericórdia. Mas é assim que Ele faz, irmãos. Enquanto eu não entendo, é luta em cima de luta. Enquanto eu não entendo, é luta em cima de luta. Mas na hora que eu paro e digo assim, Senhor, pelo amor de Deus, me explica o que eu faço para interromper esse deserto na minha vida. Ele fala assim, agrada-te do que eu estou fazendo. Tenha contentamento de quem eu sou na sua vida. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar nada.
Nada. Nem a roupa que a gente veste. Nem a comida que a gente come. Ele não tem obrigação nenhuma de nos dar nada. Porque Ele já nos deu tudo. Ele nos deu Jesus. Adonai é o meu Senhor. E eu não preciso de mais nada. Mas Ele vai nos ensinar. Ele vai nos colocar diante de algo que vai provar a nossa fé. Antes de nos restituir alguma coisa, Ele vai provar a nossa fé. E depende de como nós reagimos. Depende de como nós fazemos a vontade ou não dEle. Depende de quem Deus vai eleger para ser o seu filho. Será que hoje Ele pode olhar para nós e nos eleger como filhos de Deus? Porque o filho de Deus, eu costumo sempre pregar aqui, ele não é servo, ele é filho. E o filho, muitas vezes, ele não tem, ou não se alegra, muitas vezes, com a palavra do pai. Porque às vezes o pai vai puxar alguma coisa, vai tirar alguma coisa, mas ele acata a voz do pai. O filho é aquele que pergunta para o pai: pai, o senhor está satisfeito com o que eu fiz? Quantos hoje chegaram diante do Senhor e perguntaram: Senhor, o senhor está satisfeito com a minha vida hoje? Eu te agradei, Senhor, por ter me agradado de ti. Senhor, a minha oração subiu como cheiro suave e agradável a ti hoje, Senhor? Ou você nem orou hoje? Para pensar. Mas Ele está aqui agora. Ele está aqui contemplando você, ouvindo essa minha pregação e vendo qual é a sua atitude diante da presença dEle. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui hoje. Como que você reage diante da presença dEle? Você reage como se estivesse num funeral? É isso mesmo? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque é na casa do Senhor que Ele está presente. É na casa do Senhor onde Ele nos dá as instruções necessárias. É na casa do Senhor que Ele mostra o que Ele quer de nós. É na casa do Senhor, irmãos. É na intimidade com Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa viver todos os dias da minha vida na tua casa, Senhor. Não adianta só pedir, irmão, você tem que buscar. Uma coisa pedir, mas eu vou buscar. Eu quero, Senhor. A Bíblia fala que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Sabe, muitas vezes eu ficava chateado com as coisas que Deus falava comigo, com as coisas que Deus fazia comigo, ou com as coisas que Ele tirava de mim. Até que um dia eu entendi que não precisava. Eu não precisava ficar chateado com Deus. Eu tinha que ficar chateado comigo mesmo. Porque quem estava me colocando naquela situação não era Deus, era eu mesmo. Somos nós, irmãos, que nos colocamos nas situações difíceis. Esse homem aqui, ele precisava roubar? Esse homem, ele precisava tirar o que não era devido? Não. Mas a ganância, o olho grande, a influência do maligno, fez com que aquele homem fosse tendo uma vida de pecado atrás de pecado, de pecado atrás de pecado. E o que eu quero trazer para os irmãos hoje é que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Porque você pode ouvir essa palavra assim e pensar assim: acabou para mim. Não é isso? Uma palavra de domingo, acabou. Não, não acabou não, irmãos. Aquele homem, ele já devia ter uma idade
E ele viu uma oportunidade de mudar a sua vida. Jesus hoje está aqui de novo passando e está te dando uma oportunidade de mudança de novo. Chama-se metanoia. Metanoia não é só mudança de mente, não. Metanoia, se você for olhar no original, é mudança de rota. Mudança de rumo. Deus está nos dando uma oportunidade de mudar as nossas vidas mais uma vez. Aquele homem, ele veio por uma curiosidade e ele tinha uma característica, que ele era de baixa estatura. Né? Quem é baixinho igual a mim, sabe como é que é difícil isso. Né? Você vai assistir alguma coisa na linha assim, tem aquele monte de cabeção em cima de você assim. Você não consegue assistir nada que está na tua frente. Era a mesma coisa com aquele homem. Havia uma multidão atrás de Jesus. Todos os lugares onde Jesus andava tinha uma multidão, porque as pessoas estavam atrás dos milagres que Jesus podia fazer. Jesus ressuscitava mortos, Jesus multiplicava os pães, Jesus fazia milagres, curava os enfermos. Então tinha uma multidão de gente atrás de Jesus. E aquele homem, por curiosidade, ele estava ali, mas devia ser, né? Só gente alta, e ele não conseguia enxergar nada. E a primeira coisa que ele enxerga é um sicômoro. O que é um sicômoro? É uma árvore que tem espinhos. Você imagina? Eu não sei como é que é. Eu sei que uma vez eu li isso e estava escrito lá, árvore de espinhos. Aí ele viu aquela oportunidade. Mas ele deve ter pensado assim, vou me ralar todo, né? Vou subir numa árvore de espinho, vou me espetar todo, como é que eu faço? Quando o Espírito Santo ele vem e toca em nós, não há como resistir ao Espírito Santo. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, nós vamos para cima. E foi aquilo que ele fez, ele foi para cima, ele olhou a árvore e falou, é essa que eu vou subir. Eu quero ver. Ele quis, entendeu? Ele quis enxergar Jesus. Você nessa noite, você precisa querer enxergar Jesus na sua vida, irmão. Se você quer uma mudança, uma transformação, uma restituição, seja lá o que for, você precisa querer enxergar Jesus em você. Aquele homem não viu dificuldade, ele subiu no sicômoro. E mal sabia ele que tudo já estava preparado. Como aquela outra palavra onde Jesus diz assim, aprove ao Senhor passar por aquele lugar. Para encontrar com aquela mulher do poço, a samaritana. Aprove ao Senhor passar aqui nessa noite de novo, para te dar mais uma oportunidade de você enxergá-lo novamente. E aquele homem sobe naquela árvore, irmãos, e diz a palavra que ele só queria ver quem era Jesus. Mas sabe o que eu aprendo com essa palavra aqui? Na verdade, quem estava enxergando ele era o próprio Jesus. Jesus está te vendo de longe. Jesus sabe quem você é, sabe dos seus defeitos, sabe dos seus problemas, sabe do que você está pedindo, sabe do que você precisa. E ele está te enxergando de longe, mas ele quer ver uma atitude de mudança na sua vida. Senhor, eu quero mudar tanto que eu vou até subir numa árvore cheia de espinho. Senhor, eu quero mudar tanto que eu posso até me ferir na caminhada, mas eu sei que vai haver mudança na minha vida. E Jesus enxerga aquele homem lá em cima e diz para ele, Zaqueu, o que você aprende com isso? Ele conhece você, o seu nome, desde o ventre da sua mãe. Não há nada que Deus não conheça de você. Não tem um pensamento sequer que se forme na sua cabeça que Deus não saiba.
Aí você pode perguntar assim, mas então por que minha vida está desse jeito? Por que, Senhor? Eu estou passando por isso. É justamente porque Ele te conhece que você está passando por isso. Porque Ele sabe que se fosse de outro jeito, você não daria atenção para Ele. Você não ia subir na árvore se estivesse tudo bem. Você não ia tentar encontrar Jesus se estivesse tudo tranquilo. Não ia. Jesus sabe exatamente como nos atrair. Jesus sabe exatamente como tocar no nosso ponto mais fraco. E Ele hoje está tocando aqui no seu ponto mais fraco, para você olhar para Ele. Mas na verdade quem está te vendo é o próprio Senhor Jesus nessa noite. E diz o seu nome aí, Zaqueu, diga o seu nome. Fulano, desce depressa. Desce. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Fala o seu nome aí e diz assim, desce depressa. Sai do teu altar. Sai do seu pedestal e vai até Jesus, porque Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, Ele desceu. E deu um exemplo para nós, que não adianta a gente ficar cheio de orgulho, achando que eu consigo fazer sozinho, achando que eu posso fazer sozinho. Desce depressa. Desce agora. Não perde tempo. Você imagina se Zaqueu, no seu orgulho, dissesse assim, não vou descer. Não. É comigo? Só tinha ele na árvore. É comigo? Zaqueu, para não ter dúvida. Zaqueu! Desce depressa. Não demora. Sabe o que ele está dizendo para você? Não demora a descer do seu altar. Não demora a descer do seu pedestal. Não demora a se livrar do seu orgulho. E admite logo quem você é. Admite logo. Emanuel, enquanto você continuar mentindo, eu não vou poder te usar. Senhor, eu não sou mentiroso. Imagina se eu falasse isso. Senhor, não. Isso é coisa da minha cabeça. Irmão, para logo e vê logo o que está faltando na sua vida. E desce depressa. Engraçado que quando ele ouve, isso de Jesus, ele completa a frase dizendo assim, Zaqueu, desce depressa. Desce porque eu quero ficar em sua casa hoje. O que você daria? Fala para mim, eu fico ouvindo essa frase, eu fico pensando, o que você daria para Jesus dormir na sua casa hoje? Hein? Fala para mim. Mas Senhor, minha casa está tão suja. Não, Senhor, não repara não. É assim que a gente fala. Não repara não. Não repara a bagunça. Pai, vou te dar um recado bom para caramba. Deus não está nem aí para a sua bagunça. Deus não está nem aí porque Ele já sabe que está bagunçado. E Ele falou exatamente isso porque Ele sabe quem você é. E Ele quer entrar para te ajudar a organizar essa bagunça. Zaqueu, desce logo, se humilha logo, vai logo para baixo, porque se você fizer isso, a bênção que você vai ter na sua vida é que eu vou entrar na tua casa. Eu vou te ajudar a arrumar aquilo que está desarrumado. Eu vou te dar luz aonde existe trevas. É isso que Jesus faz, irmãos. Se não existe luz na sua vida, é porque está faltando Jesus. Se ainda existe trevas na sua vida, é porque está faltando luz. Se existe algum ponto obscuro na nossa vida, é porque alguma coisa está errada. Se humilha logo. Se entrega logo. Deixa Jesus transformar logo. Você quer ver um ponto? Que você precisa ver se a tua vida está arrumada com Deus ou não? Jesus disse assim. Uma pessoa que perguntou para ele sobre os mandamentos. E ele diz assim, Senhor, eu tenho que cumprir todos os mandamentos? E ele fala assim, você tem que cumprir
Esses dois. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, presta atenção, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Você entendeu isso? De todo o teu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Ele falou o quê? 3 coisas, certo? Então ele está falando do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Ele está dizendo assim, ó, não deixa nada de fora. Não deixa nada do teu ser que não esteja dobrado diante de mim. Então, muitas vezes a gente quer cumprir o 2º mandamento, que é amarás ao teu próximo, sem cumprir o 1º. Amarás ao Senhor teu Deus. Primeira coisa, você tem que entender. Ele precisa ser realmente o seu Deus. Muitas vezes a gente está servindo ao Senhor, mas está servindo junto com outras coisas. Muitas vezes a gente, quando se depara com 2 coisas dividindo o nosso coração, a gente coloca Jesus em 2º plano. Essa é a verdade. Então, se você coloca Jesus em 2º plano, para que você só o sirva quando estiver na igreja, ou só o sirva quando estiver diante de uma situação religiosa, religião, tenho raiva de religião. Isso não serve para nada, só serve para a gente deixar a gente inerte, e aí Deus não fala com o religioso. Quem foi que crucificou Jesus? Foram os religiosos que se achavam maiorais dos sacerdotes. Então, se você não colocar todo o seu ser, corpo, alma e espírito, amando ao Senhor, nada na sua vida vai acontecer. Não adianta pedir restituição a Deus, se você não restituiu a Ele aquilo que era dele. De onde você veio, irmão? De onde você veio, minha irmã? Você veio de onde? Ah, eu vim da barriga da minha mãe, tá. E de onde veio sua mãe? Veio da barriga da mãe dela. Então você vai chegar no último estágio de Adão e Eva. Vamos dizer, você tá querendo ir longe? Então vamos lá. Até Adão e Eva. E de onde veio Eva? De onde veio Adão? Quem os fez? Quem é o dono? A grande questão é de quem tem sido o dono da sua vida. A gente pede ao Senhor que Ele restitua. A gente pede ao Senhor que Ele nos dê de volta. Mas quem tem que dar de volta alguma coisa para Deus? Somos nós. Eu preciso restituir aquilo que eu tirei de Deus. Na verdade, quando Deus cria Adão e Eva, Deus os criou para a eternidade. Eles não tinham fim. Não era para acabar. Mas por que acabou? Por causa da desobediência. Sabe o que faz com que a gente perca as coisas? Desobediência. É isso que faz com que a gente perca as coisas. Então, houve um princípio. Houve algo que originou aquilo que nós estamos tanto pedindo para ser restituído. O que é? Desobediência. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Restituir. Mas Ele antes precisa ver em nós alguém obediente. Nós precisamos ter de volta aquela obediência lá do Éden, antes de Satanás enganar a mulher e o homem. Tem um texto em Joel capítulo 2, abre lá, Marcos, por favor.
Joel capítulo 2, versículo 25. Por favor. Joel capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Ué. Ele não está dizendo que os anos foram consumidos pelo gafanhoto? Como é que ele está dizendo que o meu grande exército que enviei contra vós? Não é estranho isso? Sabe por quê? Porque o grande exército que ele enviou contra eles veio, os gafanhotos vieram da vontade de Deus. Deus mandou os gafanhotos consumirem tudo que eles tinham. Sabe quem ordenou que muitas vezes você perdesse as coisas? O Senhor. Eu lembro que meu avô, ele teve muitas coisas. Meu avô teve muito dinheiro. E aí, eu lembro que ele entrou numa situação financeira muito difícil. Muito difícil. Eu lembro de casos, por exemplo, do meu avô me buscando na escola, de carro 0 quilômetro. Zerinho. Falei, cara, meu avô, né? Aí na semana seguinte, meu avô me buscava com um Fusca todo ferrado. Todo escabufado, mas todo ruim. Tinha carro que uma vez ele foi me buscar e faltava até assoalho. Falei, não é possível. Como é que pode? E isso eu vi meu avô fazendo isso umas 10 vezes quando eu era pequeno. Até que chegou um ponto de uma hora lá que não conseguiu mais recuperar. E uma vez eu lembro de uma oração que eu fiz a Deus. Vê se Deus vai ouvir uma oração dessa. Eu fiz uma oração para Deus e falei assim, Deus, o Senhor tira as posses do meu avô, o dinheiro do meu avô, justamente na minha vez? Justamente na hora que eu ia usufruir daquilo que ele tinha? O Senhor faz isso comigo? Aí eu te pergunto, por que Deus fez isso comigo? Isso foi em 1994, mais ou menos. Por que Deus fez isso? Em 98, meu avô falece. Foi em 98? Foi, né? Por que Deus faz isso? E por que Deus não ouviu a oração que eu tinha feito naquele dia? E por que mais Deus não restituiu tudo que meu avô tinha até hoje? Por quê, irmãos? Existem mistérios que você só vai descobrir quando você se encontrar com ele lá em cima. Talvez, eu não estou profetizando isso na sua vida não, tá? Mas talvez ele nunca mais vai restituir aquilo que você perdeu. Talvez ele nunca mais vai te dar aquilo que te fez chegar até aqui. Ou pela falta daquilo que você teve um dia, você chegou até aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando você se entender com ele, como deve se entender, ele vai te dar coisas que você nunca imaginou que iria ter. Porque a palavra de Deus diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então primeiro para Deus, ele vai tratar primeiro o seu interior. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E enquanto isso não estiver pacificado dentro de você, ele não vai parar. Parou para pensar nisso? Enquanto isso não estiver resolvido na sua vida, ele não vai restituir. Mas quando isso estiver pacificado, resolvido dentro de você, eu tenho certeza
que a mão do Senhor não vai estar encolhida para que não possa te abençoar. Ele vai te abençoar. Mas primeiro ele precisa te tratar. Esse versículo que nós lemos aqui, de Joel, Deus está falando com o povo dele. Se você for ler Joel 1, você parece que está entrando num filme de terror. Você vai ver coisas ali que estavam acontecendo que, meu Deus, por que Deus está castigando tanto esse povo? Por que Deus está fazendo tanta coisa, permitindo que esse povo passe por tanta dificuldade? Por que, Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque aquele povo, que era o povo dele, o povo eleito por Deus, estava longe dele. Estava adorando a outros ídolos. Deixou de adorar a Deus sobre todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Eles não estavam mais fazendo isso. E Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme. Ele é um Deus que zela por aquilo que é dele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque todos nós somos do Senhor. Deus pagou, através de Jesus, um alto preço pela sua vida. Ele se tornou dono da sua vida. Mas ele não quer ninguém perto dele que não queira ficar perto dele. Por isso ele te deu uma escolha. Ele te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Você é quem vai escolher se você vai querer ficar perto dele ou não. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você um dia escolher estar perto do Senhor, de verdade, Ele vai começar a transformar a sua mentalidade. E tanto aquelas coisas que você um dia valorizou tanto, e achou que aquilo era tão importante na sua vida, Ele vai começar a te mostrar coisas além que são mais importantes. A relação que você vai ter com o Pai vai ser muito mais além daquilo que você está esperando. Sabe, irmãos, Jesus, Ele é muito mais do que você está imaginando que Ele é. Ele é um Deus presente em meio à angústia. Ele é aquele que consegue transformar a maldição em bênção. Ele é aquele que consegue transformar a tristeza em alegria. Ele vai transformar as vestes de tristeza em vestes de alegria. Ele vai transformar a sua visão terrena numa visão sobrenatural. E quando Ele falar com você, você vai ouvir. E aí a palavra de Deus diz que nos últimos dias que nós estamos vivendo, os nossos filhos terão visões. Os idosos profetizarão, terão sonhos. Deus quer fazer de você uma pessoa abençoada, não simplesmente pelo fato de você estar numa igreja, mas simplesmente pelo fato de você ter comunhão com Deus. Restituição só vai acontecer no momento que eu restituir a minha vida ao Senhor. Me voltar para Ele, dizer assim: Senhor, eu estou te devolvendo aquilo que é teu. O meu coração é teu, o meu corpo é seu, a minha alma é sua, o meu espírito é seu. Então, Senhor, toma conta dele. Eu te entrego a minha vida a Ti, Senhor. E Ele, com prazer de um pai que ama um filho, Ele vai começar a restituir aquilo que um dia os gafanhotos lhe tomaram. Abre a palavra, está dizendo ali de gafanhotos, migrador, cortador, destruidor. Isso são demônios que atuam nas nossas vidas, irmãos. Ele está fazendo uma alegoria, mas ele está dizendo assim, ó, existem demônios que atacam as nossas finanças, existem demônios que atacam a nossa saúde, existem demônios que atacam a nossa alma, nossos sentimentos. Mas você precisa entender que mesmo que eles já tenham tirado tanto de você, se você se voltar para mim, se arrepender dos seus pecados e fizer a minha vontade, eu vou restituir os anos
que foram consumidos por esses gafanhotos. Deus restitui anos assim, ó. Creia nisso. Mas mude a sua vida. Se entregue a Jesus. Faça como o Zaqueu. Senhor, agora, Senhor, que eu vi quem Tu és, eu vou restituir tudo aquilo que eu roubei. 4 vezes mais. Você seria capaz de fazer um negócio desse? Se Deus te mostrasse aonde você errou, você seria capaz de restituir 4 vezes mais aquilo que você tirou? Deus quer encontrar em nós corações dispostos a serem mudados por Ele. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Por que ele fez isso? Porque ele entendeu aquela frase que nós dizemos aqui sempre. Adonai é o meu Senhor, e eu não preciso de nada. O que você precisa? Do que você tem precisado? Qual é a sua necessidade? Eu preciso tanto de um dinheirinho. Né, Martinho? Eu também quero. Se você não quer, pode dar para mim, bota na minha carteira que eu aceito. Mas isso não pode ser o primeiro lugar na sua vida. O altar não pode estar levantado para o dinheiro. Porque senão você está dividindo o seu coração, com Jesus e Mamon, Deus das riquezas. Eu espero sinceramente, irmãos, que aquilo que foi dito aqui hoje tenha servido para alguma coisa na sua vida. E eu quero ver, de verdade, uma mudança real nessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Senhor, nós chegamos na Tua presença. Te agradecemos, Pai, porque Tu ainda falas conosco, Senhor. Nós Te louvamos, porque Tu ainda tem interesse em nós, Senhor. Espírito Santo, nessa noite, mais uma vez, nós chegamos diante de Ti, para colocar diante do Teu altar, Senhor, o nosso eu verdadeiro. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, que através dessa palavra, Tu venha falar com cada um que compõe essa igreja, Senhor. O Teu corpo, Jesus, está aqui nessa noite. Nós somos o Teu corpo. Então olha para cada um de nós e nos convence daquilo que nós precisamos ser convencidos, Senhor. E nos faz andar, Senhor, em sinceridade. Porque realmente nós descobrimos a quem nós amamos, Senhor. Hoje, Jesus, eu acho que Tu está perguntando para nós, da mesma forma que Você perguntou para aqueles homens naquela festa: quem vocês acham que recebeu o maior perdão? Jesus, nos faz identificar o nosso amor por Ti, Senhor. Mexe no profundo e no escondido das nossas almas, Senhor, das nossas vidas. E nos faz, Senhor, descobrir o nosso amor por Ti, Senhor. Porque só pelo amor, Senhor, nós vamos Te servir de verdade. Só pelo amor a Ti, Senhor, nós vamos realmente, Senhor, enxergar quem nós somos, Senhor. Jesus, o que nós queremos Te pedir também é que nessa noite, Senhor, Tu venha
enxergar a cada um de nós. Que Tu venha, Senhor Deus amado, verificar dentro do nosso coração tudo que está se passando, Senhor. E transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, até chegarmos, Senhor, à estatura de varão perfeito. Até chegarmos ao ponto aonde Tu queres, Senhor. Que nessa noite o Teu Santo Espírito realmente exerça nas nossas vidas a mudança necessária para que possamos ser restituídos, Senhor, em tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Te louvamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque só a Tua graça, Senhor, ela pode nos transformar de verdade. Senhor, restitui a alegria que está faltando, Senhor. Restitui a graça, Senhor, que está faltando, Senhor. Restitui o amor que possa estar faltando, Senhor. Restitui, Senhor, a nossa comunhão contigo, Pai. Restitui, Senhor, o nosso amor a Ti, Senhor. Senhor, age sobrenaturalmente nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero abençoar também os irmãos da Casa de Paz, né, que estão assistindo lá de São Paulo. Que vocês sejam abençoados com a restituição do Senhor. Que vocês recebam a graça e a misericórdia do Senhor. Que vocês sejam abençoados aí onde vocês estão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe a dona Rosângela, o seu Alfredo, a Thalita e o Fábio e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graça e paz. Irmãos,